Nossa aula de hoje é sobre ética e ciência. Nós estamos vivendo um tempo em que a ciência alcançou visivelmente um grande avanço. Alguns até falam de um determinado progresso científico, porque, na verdade, a ciência está presente em todas as esferas da nossa vida. Ela intervém em todos os campos da nossa ação humana, da ação social e até mesmo naquelas questões mais cruciais da nossa vida. E isso levanta algumas perguntinhas. Querem ver só algumas coisas que nos preocupam? A ciência pode determinar qual é o melhor, o que é melhor para a vida humana? Uma outra pergunta: a ciência pode estabelecer paradigmas para a confecção de armas de destruição em massa? Qual é o limite suportável para a exploração do meio ambiente? Mais uma pergunta que a gente precisa fazer diante desse avanço tecnológico e científico que nós estamos vivendo. A definição de pessoa humana é um problema científico? Então, são questões que trazem à tona uma preocupação ética. A ética interessa à ciência e também vai trazer à tona uma discussão a respeito de política. A ciência também tem uma certa relação política. Então, aquilo que nós vamos entender hoje nessa nossa aula tem a ver com essas questões ligadas à ética e que remetem também a um certo campo político. Em primeiro lugar, a gente recebeu dos séculos anteriores, do avanço da chamada ciência moderna, uma herança que tenta dar conta de alguns papéis da ciência. O primeiro deles é o ideal de neutralidade científica, em que o cientista ele se coloca como um sujeito neutro na observação do seu objeto, na sua pesquisa. A outra herança que recebemos é o da imparcialidade do conhecimento científico, uma vez que o conhecimento científico não é dominado por uma ideologia ou por algum tipo de crença ou alguma coisa subjetiva. E isso, então, é que vai trazer à tona essa questão do problema ético, vai acabar provocando uma certa preocupação no sentido da ética. Ou seja, tanto o mito da neutralidade científica quanto o da imparcialidade do conhecimento científico devem ser vistos sempre com certa suspeita, porque a ciência por si só ela ainda não conseguiu dar conta como uma explicação da totalidade da nossa realidade. Nenhuma ciência foi capaz de dizer isso. O cientista nunca é alguém isento para observar um determinado objeto. Ele sempre está atravessado por influências políticas, econômicas, sociais, morais e até mesmo, por que não dizer, influências religiosas. O conhecimento sempre se dá a partir de um certo desejo, de uma aspiração que emerge de relações sociais, políticas, econômicas, familiares, religiosas, nas quais estamos inseridos. Então, embora os ideais científicos que conduzem ao novo conhecimento precisem ser perseguidos e até reafirmados, é preciso dar atenção aos interesses que cercam as atividades científicas, as atividades dos laboratórios. E nesse quesito, a ciência, de um modo geral, todas elas, tanto as ciências naturais quanto as ciências humanas, enfrentam uma certa ambiguidade diante das formas de controle e de poder que exercem sobre ela a partir das formas de poder e de controle da sociedade. Então nós podemos falar de que a ciência ela se desenvolveu a partir de práticas de controle, primeiramente
práticas de controle da natureza, para transformar a natureza, para trazer bens que eram considerados como produtos naturais para que fossem transformados em bens e serviços para o consumo e o bem-estar humano. E, claro, isso levou a uma situação de descontrole da natureza e, em alguns casos, até a extinção de algumas espécies e de alguns elementos que existem na natureza. Essa exploração do meio ambiente é o primeiro reflexo desse tal controle sobre a prática científica, desse poder que se exerce sobre a prática científica. Então, uma definição que eu queria deixar bem clara, né, é que a ciência atual não é simplesmente um resultado de se conhecer mais, mas ela encontra-se sob o controle de um regime de produção de riqueza dominado por uma certa mentalidade, que é mentalidade marcadamente liberal e hoje, então, nos últimos tempos, a partir de um pensamento neoliberal provocado por um regime capitalista, de produção de riqueza mesmo. Então, o que se vê em nome de um progresso científico, desenvolveu-se várias práticas de interdições sociais em nome desse progresso da ciência, em nome dessa produção da riqueza, em nome da produção de bens e serviços para o bem-estar humano. E essas formas de intervenção da produção científica acabaram influenciando determinados valores morais e sociais que se refletem na vida das pessoas. Então, a ciência ela tem que discutir quais são os valores que vão orientar a prática. Se são os valores econômicos regidos por uma mentalidade liberal e neoliberal capitalista, ou se são os valores sociais, os valores morais de bem-estar da vida humana, de cuidado com a vida humana. Muitos desses valores estão interrelacionados, como, por exemplo, quando você cuida de uma necessidade individual, é possível você entender como que isso se dá solidariamente. Quando você cuida da proteção da propriedade, é possível você ver isso a partir de uma ideia de bem comum. Quando você vai falar de uma certa produção eficiente, é possível você também lidar com valores humanos. Quando você vai cuidar dos aspectos utilitários, né, da utilidade de uma determinada produção, é possível falar de uma pluralidade de valores. Quando a gente fala de controle do mercado, é possível falar de valorização da democracia. Quando a gente fala também de concentração de renda, é possível a gente falar de direitos do trabalhador, de distribuição de renda, de oportunidades iguais para todos. Então, esses valores com os quais a ciência lidam, né, estão sempre aí provocando uma certa discussão que envolve tanto princípios éticos quanto valores políticos que orientam a vida da sociedade. Eu costumo dizer, e é uma concepção que eu entendo, né, que a ciência por si só ela não é capaz de dar conta de toda a complexidade humana. São muitos aspectos que estão envolvidos. Uma frase que eu sempre coloco para os meus alunos e gostaria de repetir aqui para você, de que é uma ingenuidade pensar que uma ciência por si só dará conta da complexidade humana. A ciência, meus queridos e minhas queridas, não é capaz de resolver as questões humanas, principalmente aquelas questões de ordem ética, política, social que têm sido enfrentadas pela humanidade. Para tratar dessa questão ética, alguns pensadores para mim são muito importantes para nós podermos considerar aqui. O primeiro pensador é o francês Edgar Morin. Edgar Morin, ele escreveu um livro chamado Ciência com Consciência. E aí ele então, nesse livro, ele tem um tópico em que vai falar das questões éticas, onde ele propõe algumas teses sobre a relação entre ciência e ética. A primeira dessas teses
que diz respeito ao fato de que a ciência moderna ela já experimentou um período produtivo muito interessante, mas esse período já acabou. Que período foi esse? Foi o período marcado pelo conhecimento, e nada deve impedir o avanço do conhecimento. Hoje nós já chegamos a um tempo em que é preciso perguntar sobre a validade daquele saber e a aplicabilidade na vida. Então é preciso que a gente comece a se dar conta de que nós precisamos de uma ciência que cuide da condição de vida humana sobre a face da Terra, que se importe com a pessoa humana, uma ciência que cuide dos valores humanos e não dá para a gente pensar em valores humanos dissociado tanto da vida da natureza, que é a nossa casa comum, quanto da definição do que é uma pessoa, do que é um ser humano, do que é uma pessoa humana. Edgar Morin ele chega a dizer que a ciência é um processo sério demais para ser deixado somente na mão dos cientistas. Por isso que ele propõe um saber complexo, que é aquele que depende de várias matrizes, de várias disciplinas, para que você possa entender um determinado fenômeno. O segundo pensador que me interessa aqui é o Karl Popper, um dos teóricos, da epistemologia, escreveu obras bastante interessantes sobre a epistemologia, e uma das obras que ele escreveu chama-se A Sociedade Aberta aos Seus Inimigos. E ele vai dizer então que a ciência em si, ela tem uma certa base ética. Embora a ética não tenha uma base científica, ela é relacional, a ética ela se constitui uma base para a ciência, com certeza. Então a racionalidade ela possui uma certa condição em si mesma, na medida em que o conhecimento conduz a essa afirmação do sujeito. E isso em si já é uma questão ética. E aí, por isso que nós vamos encontrar muitas resistências a determinadas descobertas científicas. Muitos segmentos da sociedade, como segmentos religiosos, segmentos econômicos, vão assimilar mais facilmente algumas descobertas científicas e outros segmentos muito dificilmente. Outro dia mesmo, me deparava com um grupo que continuava discutindo se a Terra era plana ou se era redonda. E a ciência, de um modo geral, para nós já resolveu esse problema, mas ainda há segmentos da sociedade que enfrentam resistências às várias descobertas da ciência, e isso em todas as áreas. O terceiro pensador que me interessa nesta hora é também o francês Gérard Fourré. Fourré, então, ele escreveu uma obra de epistemologia chamada A Construção das Ciências. E dentre as muitas coisas que ele vai trabalhar também o sentido da ética na construção científica. Então, para ele, as ciências apresentam aspectos muito pontuais que oferecem direcionamentos para a gente fazer uma certa análise. Então, a relação ética deve ser de aproximação para um debate amplo sobre a validade, a aplicabilidade das descobertas científicas. Fourré tem uma afirmação que diz assim: a ciência não somente pode ser esclarecedoras, como é difícil conceber hoje em dia um debate ético que não se baseie em resultados científicos, e isto sob pena de produzir um debate que não leve em conta as consequências efetivas das escolhas feitas. Então, o debate ético dentro da ciência desperta as decisões que precisam ser tomadas a respeito das pesquisas que vão ser feitas, dos investimentos que vão ser aplicados no conhecimento. Enfim, a relação entre ética e ciência desperta um diálogo necessário com a ciência e a sociedade. O maior desafio para o conhecimento científico hoje é o fato de que a pesquisa científica
não pode mais se dar em meio aos mesmos valores éticos e morais que orientaram a humanidade em séculos anteriores. A chamada ética tradicional hoje já não dá mais conta das questões levantadas pelas ciências. E aí nós temos várias discussões éticas sobre a origem da vida, sobre o fim da vida, sobre a manutenção da vida, a forma de manipular a vida, que estão aí trazendo várias discussões. Esse desafio, então, para ele ser superado, é preciso, então, identificar a presença de interesses econômicos, interesses geopolíticos, que exercem forte influência na orientação dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, nas comunidades científicas, nos centros universitários. Então, quando um determinado segmento faz uma escolha de conhecer um determinado fenômeno, isso pode implicar não em conhecer o fenômeno em si, mas conhecer algo que está para além do fenômeno, que são as implicações éticas e sociais que vão estar ali ligadas ao conhecimento. Por exemplo, conhecer como é possível aumentar a produção de alimentos no mundo de hoje pode significar não conhecer ou ignorar as causas da fome do mundo. Conhecer novas formas de produção automatizadas pode significar não conhecer as causas do aumento da miséria. Conhecer a inteligência artificial pode significar não conhecer o papel da consciência diante de um mundo em transformação. Então, a capacidade de gerar novos conhecimentos tem lançado novas perspectivas de transformação para a humanidade. E isso é um assunto ético, traz dilemas éticos. E esses dilemas trazidos pelo avanço científico e tecnológico estão relacionados à maneira como lidamos com a natureza, com os direitos humanos, com o futuro, com as nossas perspectivas sociais, com as formas de organização política. Então, quando essas questões são levantadas, na verdade, a vida colocada em questão. Não se pode ignorar que os resultados científicos nos auxiliam a ver mais claramente a realidade, mas eles também permitem uma certa atitude ou comportamento a ser escolhido pela humanidade diante daquelas descobertas. Eu espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco essa relação da ética e da ciência e que isso contribua decisivamente para a sua formação.